Madre Teresa de Calcutá, reconhecida com méritos como Santa Teresa de Calcutá, nasceu no dia 26 de agosto de 1910, em uma cidade localizada na atual Macedônia do Norte. A família de Agnes, nome de nascimento de Santa Teresa de Calcutá, era muito católica, e desde pequena, se envolvia com assuntos da igreja. Essa aproximação com a religião se intensificou depois que seu pai faleceu, em 1919. Ela decidiu iniciar sua trajetória religiosa em 1928, aos 18 anos. Nesse ano, ela decidiu juntar-se à Ordem das Irmãs de Nossa Senhora de Loreto, na Irlanda. Foi nesse local que ela adotou o nome de Teresa. Isso aconteceu em homenagem a Santa Teresa de Lisieux, conhecida aqui no Brasil como Santa Teresinha do Menino Jesus e da Santa Face. Em 1929, foi enviada para a Índia, local onde as Irmãs de Nossa Senhora de Loreto mantinham ações de caridade e faziam trabalho de catequização. Em maio de 1931, ela oficialmente se tornou uma freira. Na Índia, ela ficou em um convento na cidade de Calcutá. Lá ela fazia o trabalho de professora, dando aulas de história e geografia. Em 1937, ela professou os votos de pobreza, castidade e obediência, e assim, recebeu o título de madre. Madre Teresa seguiu com esse trabalho até 1948, foi quando decidiu abandonar o convento para ajudar os pobres de Calcutá de maneira voluntária e independente. Segundo Madre Teresa, ela teria recebido um chamado para trabalhar entre os pobres na Índia. Com a autorização da Igreja, Madre Teresa foi desenvolver seus trabalhos de caridade com a população mais carente de Calcutá. Ela aprendeu noções básicas de enfermaria, adquiriu a cidadania indiana e então passou a dar aulas para crianças pobres nas favelas de Calcutá. Madre Teresa não tinha um lugar para abrigar as crianças, mas com o passar do tempo, ela começou a receber doações e a ter condições para alugar um espaço e transformá-lo em sala de aula. Ela visitava as famílias de seus alunos, para oferecer-lhes atendimento médico básico. Em 1949, Madre Teresa pediu autorização para formar uma congregação vinculada à Igreja Católica. O pedido dela foi atendido, e em 7 de outubro de 1950, foi oficialmente fundada a Congregação das Missionárias da Caridade. Ali, os órfãos recebem alimento, cuidados médicos e educação. Também foi criada uma casa de repouso e uma colônia, que recebia pessoas com hanseníase. Com o reconhecimento, novas ações passaram a ser desenvolvidas em outras partes do território indiano. A partir da década de 60, a congregação iniciou sua atuação fora da Índia, instalando uma casa missionária na Venezuela. Ao longo da década de 1980, ela ainda desenvolveu ações para cuidar de pessoas que sofriam com AIDS, uma epidemia que teve grande impacto naquela década, e também atuou resgatando crianças que sofriam com a guerra no Líbano. Nessa época também, a saúde de Madre Teresa começou a sofrer os efeitos da idade. Em 1983, ela teve o seu primeiro ataque cardíaco, e que veio a se repetir em 1989, quando passou a usar o marca-passo. Em razão dos seus problemas de saúde, ela abandonou a direção das Missionárias da Caridade. Em 5 de setembro de 1997, um novo ataque cardíaco ocasionou o falecimento de Madre Teresa. Após a morte dela, homenagens aconteceram em diversos locais, como Vaticano e Índia. Os restos mortais dela foram depositados em Calcutá, cidade onde passou boa parte de sua vida. Depois que Madre Teresa faleceu, o Vaticano iniciou um processo de beatificação, baseado em documentação, que alegava que uma oração dela foi responsável por um milagre. Esse milagre teria sido a cura de um câncer em uma mulher chamada Mônica Besra. Esse processo resultou na beatificação dela em 19 de outubro de 2003 pelo Papa João Paulo II. Em 17 de dezembro de 2015, o Papa Francisco aprovou o segundo milagre necessário para que Madre Teresa fosse declarada santa. Ele reconheceu a cura de um brasileiro que estava em coma, em 9 de dezembro de 2008, poucos minutos antes de ser submetido a uma cirurgia cerebral de emergência. No dia 4 de setembro de 2016, o Papa Francisco declara Madre Teresa santa. Entre o legado de Madre Teresa de Calcutá estão 4.000 irmãs missionárias, em 610 centros em 123 países. Durante sua trajetória, Madre Teresa ganhou alguns prêmios, os quais ela aceitava, mas fazia questão de dizer que eram o trabalho de Deus, e que ela era apenas a ferramenta usada para facilitar isso. Alguns dos prêmios de Madre Teresa são: 1962, Prêmio Padma Shri, do presidente da Índia; 1971, Prêmio de Paz do Papa João XXIII e Prêmio Internacional Kennedy;
1973, Prêmio Templeton por ajudar crianças em Calcutá. 1978, Prêmio da Fundação Balsam pela Humanidade e Paz entre os Povos. 1979, Prêmio Nobel da Paz. 1980, Prêmio Bharat-Ratna e Prêmio com Medalha de Méritos da cidade de Skopje. 1983, Prêmio Ordem do Mérito da Rainha Elizabeth II. 1985, Prêmio de Medalha Presidencial da Freedom pelo Presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan. 1996, Cidadã Honorária dos Estados Unidos. Quando Madre Teresa recebeu o Prêmio Nobel da Paz, fizeram uma pergunta a ela: o que podemos fazer para promover a paz mundial? E ela respondeu: voltem para seus lares e amem suas famílias. Oração a Santa Teresa de Calcutá. Mantenha seus olhos puros para que Jesus possa olhar através deles. Mantenha sua língua pura para que Jesus possa falar por sua boca. Mantenha suas mãos puras para que Jesus possa trabalhar com suas mãos. Mantenha sua mente pura para que Jesus possa pensar seus pensamentos em sua mente. Mantenha seu coração puro para que Jesus possa amar com seu coração. Peça a Jesus para viver sua própria vida em você, porque Ele é a verdade da humildade, Ele é a luz da caridade, Ele é a vida da santidade. Agora você acompanha a oração que a família do brasileiro fez na época, para Beata Teresa de Calcutá, que resultou na sua cura e também foi um milagre que a consolidou como santa. Beata Teresa de Calcutá, tu permitiste ao sedento amor de Jesus na cruz, tornar-se uma chama viva dentro de ti. Chegaste a ser luz do seu amor para todos. Obtém do coração de Jesus. Peça aqui a graça. Ensina-me a deixar Jesus penetrar e possuir todo o meu ser, tão completamente, que a minha vida também possa irradiar a sua luz e amor para os outros. Amém.